Me chamo Bianca, tenho 21 anos atualmente, e depois de ouvir tantas histórias iguais à minha, resolvi contar o meu relato de quando eu tinha apenas 17 anos e me apaixonei por um homem casado. Eu era uma iludiane total. Quero deixar claro que eu tinha 17 anos, porém sempre fui muito avançada na escola, na vida pessoal e na profissional. Sempre aparentei ter mais idade e ser bem mais madura que minha idade. Tudo começou no meio do ano de 2021. Eu com 17 anos e sem juízo nenhum, no auge da minha aborrecência, em plena pandemia e desempregada. Eu sempre fui muito independente, sendo assim, depois de contrair o coronavírus, o meu único foco era trabalhar. E foi assim que eu conheci o Guilherme, o bendito Guilherme. Através de um conhecido que me indicou, eu entrei em contato com ele, e a princípio era apenas para trabalhar, mas com o tempo as coisas tomaram um rumo totalmente inesperado. Depois de ter me explicado tudo e ter me dado todas as informações, a gente já não tinha mais o que falar sobre trabalho. Então começaram umas perguntas mais pessoais. De cara, o Guilherme me disse que era noivo. Tinha 3 filhos de 3 mulheres diferentes e que já estava com o casamento marcado. De início, eu nem liguei, afinal, eu era indiferente. Trocamos algumas fotos para nos conhecermos fisicamente e ele já rasgou elogios à minha pessoa assim que abriu minha foto. Conversamos durante alguns dias sobre assuntos aleatórios e criamos uma pequena intimidade antes mesmo do meu início no trabalho. Eu não me isento da responsabilidade de nada do que fiz, porém, hoje, mais velha e com mais vivência, eu vejo o quanto posso ter sido manipulada propositalmente por ele. E quão maquiavélica pode ser a mente de um homem cafajeste. O Guilherme é do tipo de cara mais 171 que existe, sabe? Galanteador e de uma lábia sem igual. Foi nas nossas primeiras conversas que ele fez eu me envolver. Ele sempre fazia questão de ressaltar o quanto éramos parecidos, tínhamos e fazíamos coisas em comum. Ele me elogiava, me cantava e me fazia rir. Ele não era tão bonito, mas tinha muita presença. Tinha 28 anos, gordinho, bigodinho e o corpo todo tatuado. Um lado colorido e o outro preto e branco, e era extremamente cheiroso. Ele tinha o molho. Sabe do que eu tô falando, né? Aquele cara que te trata como uma rainha, te faz sentir única, te faz ver estrelas na cama. Era ele. Ele chegou e tudo parou na minha vida. Eu só tinha olhos para o Guilherme. Fiquei de quatro por aquele homem, iludida. Começamos a trabalhar juntos e logo nas primeiras semanas ele já me chamou para sair. Perguntei como seria e se não teria problema, já que ele era casado. Ele só pediu que eu ficasse tranquila, pois quem mandava na casa era ele. Eu não sei por quê, talvez por falta de juízo, mas eu achei aquilo incrível e o admirei ainda mais por aquele gesto. Enfim, marcamos e no dia ele veio me buscar. Estava bem arrumado e, como sempre, muito, mas muito cheiroso. Fez questão de me buscar e fazer tudo o que ele queria naquela noite. Ele me tratou como uma verdadeira princesa. Me deu tudo. Fez de tudo. E ainda cuidou de mim no final, pois eu peguei uma baita brisa. Nesse dia, ele já não se conteve e me chamou para ir a um motel. Eu era uma menina brincada. Eu era uma menina brecada e a minha mãe, pelo menos nessa época, não me deixava sair nem de casa, muito menos ir para festas. Recusei prontamente o convite e ele sugeriu que ficássemos no carro um pouco. Recusei prontamente o convite e ele sugeriu que ficássemos no carro um pouco antes de me deixar em casa e eu aceitei. Acabamos nos beijando e ele fez algumas carícias a mais em mim, pois disse
que não se aguentaria, e eu, menina de 17 anos, cheia de fogo no rabo, também não pude me segurar e me conter diante daquela imagem de grande homem que eu tinha moldado na minha cabeça. Só sei que me apaixonei por este homem neste dia. Eu fiquei em êxtase, totalmente vidrada nele. Eu tinha me apaixonado no beijo, no toque, no cheiro e até no jeito que ele falava comigo. No dia seguinte, no trabalho, ele já me colocou para sentar ao lado dele. Ele dava carona para todos. Eram duas meninas e um menino. E ele sempre deixava o menino por último, pois ele passou a me deixar por último todas as vezes para que passássemos mais tempo juntos. Saíamos do trabalho entre 18 e 19 horas e ficávamos juntos até às 23 ou meia-noite, às vezes até altas horas da madrugada. Quando não estávamos resolvendo coisas do trabalho, nós saíamos juntos, íamos beber, sair para comer. Ele dormia comigo direto, tanto na semana quanto aos finais de semana. Me levava para seus círculos de amizade e me apresentou até o pai dele. Até os filhos dele saíam com a gente. Inclusive o filho dele, com a mulher, me adorava e eu tinha o mesmo carinho pelo garoto. Eu ficava passada e me perguntando como ele poderia me dar toda aquela atenção sendo casado. Ele passava praticamente todo o tempo dele comigo, dia e noite, dias da semana ou não, feriados, datas comemorativas, confraternizações de amigos, íamos ao shopping, baladas e restaurantes, enfim, ele vivia comigo. Como a esposa dele não ligava, será que ele mentia tão bem assim? Será que eles estavam empurrando o relacionamento com a barriga? Ele não me falava absolutamente nada sobre o casamento deles. Eu só ouvia discutindo muito com ela. Eu tenho para mim que eles estavam passando por uma crise ou algo parecido antes do casamento. Tivemos alguns problemas e saímos da casa em que trabalhávamos inicialmente para trabalhar na casa dele. Ele disse que iríamos todos trabalhar lá e todos nós concordamos, inclusive eu. A mulher dele trabalhava nos fundos da casa como manicure e ele sugeriu que eu fizesse as unhas com ela para que ela me conhecesse melhor e não nos incomodasse. Disse que era só para ela não desconfiar, já que ela já conhecia as outras meninas e se dava bem com elas. Eu aceitei e durante um certo período em que estivemos lá, eu fazia minhas unhas com a mulher dele. Eu sei que muitas de vocês vão me julgar e criticar, mas eu só tinha 17 anos. Era totalmente diferente da mulher que eu sou hoje em dia. Entendo que errei, mas infelizmente eu era assim. E para deixar vocês com mais raiva, eu gostava. Eu ria por dentro todas as vezes que fazia minhas unhas com ela, porque gostava do fato dela ser a outra. Era assim que eu a via, pelo menos na minha cabeça. Ela é quem era a segunda opção. Ela quem estava ocupada no meu lugar. Ele era meu, não dela. Após algum tempo, eu comecei a criar muita raiva dela dentro de mim. Eu passei a odiá-la. Comecei a odiar tanto que tive que parar de fazer as unhas com ela e comecei a dar alguns sinais ocultos de que eu estava com ele. Como forma de provocação, eu postava sempre nos mesmos lugares com ele. Postava fotos e músicas emblemáticas que eu sabia que ela ligaria os pontos. Entrava pela frente do carro quando ela estava olhando. Comecei a fazer ela me notar e ela me notou. Com o tempo, ela foi se ligando e passou a atormentá-lo. Cobrava horários, pedia para que ele não ficasse perto de mim nas horas do almoço ou do trabalho, pedia foto, fazia chamadas de vídeo quando ele saía comigo e ele sempre ia contornando. Inventava desculpas ou se fazia de sonso para continuarmos juntos. A situação se estreitou para o lado dele e tivemos que ir trabalhar em outro lugar. Entendemos que também estava sendo um desaforo muito grande fazê-la passar por tudo aquilo, já que estava em um ponto em que eu e ela nos esbarrávamos dentro da própria casa dela. Eu era abusada mesmo, gente, vocês não têm noção. Saímos da casa dele e qual foi a melhor opção que ele encontrou?
trabalharmos na praia. Disse que assim teríamos mais tempo ainda e ele teria paz. Então lá fui eu. Parei minha vida em São Paulo, deixei minha mãe, pai e irmãos e fui com ele. Ficávamos lá durante a semana e voltávamos aos finais de semana. Estava tudo indo bem. Ele lidava com ela do jeito dele. Ela dizia que aceitava e eu estava feliz. Lembro-me que, uma vez, para provocá-la, eu encaminhei uma foto nossa, minha e dele, para ela no Instagram e apaguei rapidamente. Esse dia os dois brigaram feio e ele veio pedir colo para mim. Fomos para a cama nesse dia e eu acho que foi um dos melhores sexos que já tivemos até hoje. Acho que eu era movida por essa emoção também, doida para ficar careca. Eu fazia esse tipo de coisa na intenção de atingi-la e fazer com que ela o largasse, mas nunca era o suficiente. Passamos uma boa temporada na praia com a mesma rotina e vivendo praticamente uma vida de casados. Eu cozinhava, nós saíamos, curtíamos, voltávamos, trabalhávamos, enfim, uma rotina normal de casal. Até que eu fui puxada para a realidade. Lembra que eles estavam de casamento marcado? Pois é, o casamento deles estava chegando. De uma hora para outra começou a me dar uma ansiedade enorme e eu passava os dias pensando e me perguntando se ele casaria realmente com ela. Eu estava tão iludida que eu jurei que ele não o faria. Passei a conversar com ele e todas as vezes que eu tocava no assunto, ele desconversava. Fui ficando cada vez mais puta e sem paciência com ele à medida que minha ficha começou a cair. Com o passar dos dias, eu fui acordando e me dando conta da merda que eu estava fazendo. Com 17 anos, me dedicando inteiramente à vida de um homem casado, me dedicando a ele, aos negócios dele. A minha sorte é que tive cabeça, pelo menos para isso, e iniciei uma faculdade, a qual atualmente já estou formada. As cobranças da minha parte ficaram mais frequentes. Eu cobrava e ele me pedia paciência. Dizia que não era fácil assim para se separar. Me falava que os dois tinham negócios, que envolvia o dinheiro dele e outras coisas. Dava todas as desculpas do mundo. Quando me dei conta, eu já estava disputando um homem que não era meu. Eu não largava o osso e nem ela. Eu sofria e ele tinha respaldo dos dois lados. Quando brigava comigo, corria para ela. Quando brigava com ela, corria para mim. Cobrei até a data do casamento e ele não tomou nenhuma atitude. Chegou a data e, meu Deus! Voltamos para São Paulo na quinta-feira. O casamento era no sábado. Eu lembro que naquele final de semana eu não dormi. Eu não dormi até segunda-feira à noite, quando ele veio me buscar para voltarmos para a casa de praia, e eu não consegui nem olhar na cara dele. Como ele podia fazer tudo aquilo? Casar com uma mulher e viver normalmente assim com outra? Não entrava na minha cabeça. Esses nossos últimos dias foram diferentes. Eu não sentia mais a atração que tinha. Do nada, tudo mudou para mim. Acho que eu finalmente tinha caído na real. Passamos uma semana bem fria, com ele tentando se aproximar sem sucesso, e voltamos na sexta-feira. Esse final de semana foi diferente. Ele sumiu. Não me mandou mensagem, não me telefonou, não me procurou. E a minha cabeça? A minha cabeça foi a mil. Eu andava de um lado para o outro em casa esperando uma migalha de atenção, uma mensagem, uma ligação. Eu ligava feito louca e nada. Parece que tudo se esvaiu em uma semana. Ele mudou da água para o vinho. Se ele gostava tanto assim de mim quanto dizia, como ele podia fazer aquilo? Então minha ficha caiu de vez e eu sabia que precisaria acabar com tudo aquilo. Terminei com ele naquele final de semana. Combinamos entre nós que eu iria trabalhar na minha casa e ele de onde achasse melhor, e assim o fiz. Durante algumas semanas ficamos separados e sofri demais. Nesse tempo, eu criei uma obsessão pela mulher dele e visitava o perfil dela de 10 em 10 minutos para saber pelo menos alguma informação sobre ele, e nada. Ela postava as fotos do casamento, declarações, e eu sofria e me remoía vendo aquilo.
Acho que depois de perceber que iria ser difícil ficar sem ele, eu acabei cedendo e voltamos a nos encontrar. Não por muito tempo, pois agora ele estava diferente. Não fazia a mesma questão de antes de estar comigo. Não estava nem aí. No período em que estávamos na praia, eu descobri a senha dele por um descuido e sempre mexia no celular dele. Sempre via apenas conversas com ela falando mal de mim e ele a acalmando, mas dessa vez foi diferente. Eu descobri que não era a única amante. Nessa nossa volta, fomos ao motel e enquanto ele estava no banho, resolvi fuçar o celular dele e pasme. A mensagem de uma mulher, a qual ele disse ser uma amiga dele e da esposa. Ela o chamava de amor e perguntava sobre os filhos dele. Eu dei um show, xinguei muito ele. Ele chorou, disse que precisava de mim, fez um chilique pior que o meu, digno de Oscar. Não caí no papinho dele. Mais uma semana se passou, fomos trabalhar e quando voltamos, a atitude dele se repetiu durante o final de semana. Continuou me tratando como um nada. Dessa vez, eu usei a minha raiva ao meu favor e decidi naquele momento que me afastaria de vez. Se não fosse por bem, seria por mal. Eu me conheço e sei que da forma que eu estava envolvida, eu não conseguiria superar e ele também não deixaria. Mandei mensagem aos prantos e ele não me respondeu. Eu surtei. Resolvi ligar diretamente para ela e dar um fim nisso. Na hora que ela me atendeu, eu não tive culhão para peitá-la e falar tudo o que eu queria. E só tive coragem de dizer: fala para o Guilherme vir buscar as coisas dele, que a partir de hoje, quem não quer mais nada com ele sou eu. Num tom de deboche. Ela não quis demonstrar nenhum desespero para mim, mas desferiu várias ameaças e depois passou o celular para ele calmamente e pediu para que eu falasse com ele. Eu repeti a frase e ele desligou. Ele sempre me falava o quão surtada ela era, e eu tenho certeza de que eles quebraram o pau naquele dia. Eu não esperava o que estava por vir. Ele veio até minha casa e pediu para que eu descesse. Eu desci, entrei no carro e ele me agrediu. Sim, ele me agrediu. E depois ainda quis me chutar para fora do carro como um cachorro. Eu medi forças com ele, revidei, quebrei o carro dele, deixando o máximo de prejuízo possível. Saí abaladíssima e tonta por conta das pancadas na cabeça que ele me deu. Estava inteiramente despedaçada. Naquele dia, ele feriu a minha dignidade como mulher. Ele me fez enxergar que eu estava sendo tão podre quanto ele, tão sujo e mau caráter quanto ele. Eu jurei que nunca mais repetiria essa história. E hoje eu vejo que poderia ter evitado tudo isso se tivesse pelo menos um pouco de juízo quando comecei essa história. Hoje eu agradeço por ter aprendido, por não ter acontecido coisa pior comigo e por ter me libertado dessa pessoa. Até hoje eu não sei como ele fez isso. Será que ele fingiu bem ou eu é que fui fácil de enganar? Hoje, 2 anos e meio depois, eu sou casada com uma pessoa que me valoriza da forma que eu mereço. Superei toda essa história e me perdoei também. Queria alertar as meninas mais novas a ouvirem os seus pais e não fazerem coisas erradas. Quando somos jovens, achamos que tudo é inofensivo e que esse sentimento de nada de ruim pode acontecer nos leva aos piores BOs de nossas vidas. Eu não tenho nem o que comentar aqui sobre essa história porque a história já acabou. A única coisa que eu quero enfatizar aqui é o recado que ela deixa no final. Um alerta para meninas mais novas, mas tem um porém. Não são só meninas novas que caem na lábia de homem casado, de narcisistas, de psicopatas. Qualquer mulher, em qualquer idade e fase da vida, pode cair na lábia desse tipo de homem. A impressão que eu tenho aqui é que essa moça, essa pessoa, você que enviou essa história, você gostava disso. Você mesma disse, né, que você gostava disso. Agora a questão aqui, eu me questiono muito, né,
é a outra mulher aceitar tudo isso, apenas por um casamento, porque pelo que eu percebi, eles já moravam juntos. Eles só casaram, mas eles já tinham um relacionamento de marido e mulher. O cara já mostrou que não valia nada quando você percebeu que ele tinha 3 filhos com 3 mulheres diferentes, né? Que ele descarta as mulheres e descarta junto os próprios filhos, porque em nenhum momento ele assumiu essas responsabilidades e casou com a mulher que ele percebeu que aguentava as traições e as coisas que ele acabava fazendo. Olha, gente, às vezes a gente acredita que o casamento é algo melhor do que ser a amante, né? Eu já comentei sobre isso outras vezes. Será que a posição de esposa é tão boa assim e a de amante é tão ruim assim? Ou o contrário? Vai saber, né? Só que tem uma frase que uma amiga me falou uma vez. Em traição, sempre alguém vai acabar sofrendo e normalmente é a amante. Porque a esposa, ela pode até sofrer, mas ela tem na cabeça dela que ela é a principal, que ela é a esposa e que tá tudo bem. A amante é outra. Então ela não sofre, mas sofre, gente. Qualquer pessoa que é enganada, que passa por esse tipo de situação, sofre muito, mas ainda assim fica com o cara. É muito triste e tá cheio de casos aí de mulheres que estão mortas por conta desse tipo de homem, tanto esposas que depois de um tempo querem o divórcio porque não aguentam mais e o cara não aceita, quanto amantes que começam a ter esse tipo de atitude de infernizar a esposa melindrosa do lar e o cara parte pra cima. Não existe amor aqui de nenhum dos lados, nem da esposa, nem dele com a esposa, nem dele com a amante, nem da amante com ele, nem de ninguém. Isso aqui é um jogo de egos, briga de egos, só isso e nada mais. Por isso eu sempre falo para vocês, tornem-se mulheres fortes, decididas. Homem de verdade gosta de mulher de verdade. Homem tranqueira, homem desse tipo aí abusivo, vai sempre se encostar em mulher fraca. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Entrem para o Metamorfose ou fechem uma consultoria comigo, que eu tenho certeza que vocês nunca vão passar por esse tipo de situação. Nem a situação de se sujeitar a ser amante, nem a situação de continuar casada com um homem que não vale nada.